externar a nossa gratidão à faculdade por ter aberto as portas para que ele pudesse aí trabalhar com vocês, tá ok? Então, primeiramente, meu muito obrigado, minha gratidão, é a minha honra por estar aqui fazendo esse bate-papo. Professora Lívia, como nós havíamos conversado antes da abertura da sala, eu quero agora dar o meu boa noite também para todos os alunos que já estão aí nos ouvindo, nos assistindo, e propor para vocês que tenhamos um bate-papo, não uma palestra, alguma coisa nesse sentido. Porque o direito eleitoral ele é muito dinâmico e ele é vida. Quando nós começarmos a conversar, vocês vão perceber que o direito eleitoral ele é a nossa vida do cotidiano. É ele que faz, ele que movimenta a nossa cidade, ele que dá estrutura para que os poderes possam exercer as suas funções institucionais. Enfim, o direito eleitoral eu considero como um dos principais ramos do direito e que, muitas das vezes, as faculdades ainda não atentaram para isso, inclusive não oferecendo uma cadeira específica de direito eleitoral em suas grades curriculares. Temos, então, diante dessa oportunidade, desse bate-papo, que propor que seja realmente um bate-papo. À medida que a gente for fazendo exposição de algum ponto específico, a gente deixa em aberto para que os alunos, a professora Lívia, possam, inclusive, nos interromper para a gente poder bater papo a respeito de questões específicas, tá ok? Então, quero deixar isso assim, bem à vontade. Professora Lívia e caros alunos, eu quero, inicialmente, costumo dizer o seguinte, que tudo no direito tem uma razão de ser. Tá? Tudo tem um porquê. Alguns autores dizem que não existe letra morta no direito. Então, é preciso a gente começar o nosso bate-papo entendendo o seguinte, toda palavra, toda expressão, toda frase contida nas normas, elas têm uma razão de ser, elas não são vazias. Elas têm um porquê. E eu faço algumas brincadeiras, professora Lívia, da seguinte forma. Às vezes a gente não sabe nem o significado do nome da gente, de onde ele surgiu. Por que a gente tem um nome? Por exemplo, por que você chama Lívia Lamas? Por que eu me chamo José Donizete Gonçalves? De onde veio isso? Por quê? Tá certo? E isso trazendo essa realidade para o direito, nós temos, por exemplo, nós vivemos num país que é um Estado democrático de direito. O dia que a gente descobre o que significa o Estado Democrático de Direito, e a gente começa a aprofundar, a gente começa a ter gosto de, às vezes, viver num país onde é Estado Democrático de Direito. E aí eu volto à questão, às vezes, do próprio nome. Quando a gente, por exemplo, diz o seguinte, o Brasil é uma república federativa. Então, o nome do Brasil, República Federativa do Brasil. Quando a gente descobre o que significa essa República Federativa do Brasil, o que é o significado dessa palavra, de onde elas surgiram, a gente começa a apanhar mais gosto também pelo direito. E o direito eleitoral é exatamente o ramo do direito que dá sustentação ao Estado democrático de direito. Por quê? Porque a democracia, claro, todos já sabemos, que é o governo do povo para o povo, que é esse jargão que nós conhecemos. Então, se é o governo do povo, isso significa o quê? É que o povo é que governa, através de seus representantes. Agora, como é que nós colocamos os nossos representantes? Aí o direito eleitoral responde. Como é que forma que a gente faz para poder colocar os nossos representantes? E nós temos questões, às vezes, que são postas na prática e que elas são assim, muito interessantes e muito curiosas. Primeira coisa, quem ainda não ouviu dizer, ouviu falar de um prefeito que foi cassado, de uma briga durante as eleições, de uma confusão, de uma propaganda que estava sendo feita e foi tirada do ar? Enfim, nós temos uma série de situações que elas são reguladas pelo direito eleitoral e que muitas das vezes elas passam despercebidas. Só na época certa é que elas vêm à tona. Então, o que acontece? Eu quero iniciar o tema propriamente dito para dizer o seguinte. Quem é que pode nomear os nossos representantes para que eles exerçam o poder em nosso nome? Vamos ver assim, aquelas pessoas que podem votar,
as que podem ser votadas. Tá? São questões que são práticas da vida. Tá? E o que acontece? E quais os atos que as pessoas praticam que podem tirá-las da disputa eleitoral? Que elas falam assim, a partir desse ato, a pessoa não pode mais ser candidato por um determinado período, ou seja, um afastamento da possibilidade de ser candidato através de uma sanção. Tá certo? Como se diz, é uma punição que a pessoa recebe de perder os direitos políticos por um determinado período em razão de um comportamento que a pessoa pratica. Nessa linha, eu quero assim, provocar para que a gente tenha uma discussão. Nós estamos... Não entra em mim por osmose. Alguém está tentando falar, mas eu não estou conseguindo ouvir. É isso mesmo ou não? Professora Lívia, está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu acabei de colocar no mudo, acho que a aluna esqueceu de colocar no mudo e aí eu interrompi o microfone dela. Ah, tá. Não, tudo bem. Então, não, porque se algum dos alunos quiser interromper e fazer algum questionamento, fica à vontade, tá ok? Professora Lívia também. Muito bem. Dentro desse quadro da importância do direito eleitoral, nós temos essas questões. Quais os requisitos que a pessoa tem que ele pode ser candidato? Vamos trazer para as eleições municipais, que é o nosso tema proposto. A pessoa, para ser candidata a vereador, o que ele precisa? A pessoa, para ser candidata a prefeito, a vice-prefeito, o que ele precisa? Quais os requisitos que ele tem que preencher para ser candidato? E quais as situações em que a pessoa é impedida? Ela não pode ser candidata. Tá certo? E aí entra a importância do advogado que é especialista em direito eleitoral, que atua no direito eleitoral. Por quê? Porque nós, advogados, nós somos convocados desde o início do processo eleitoral até o término. E o processo eleitoral, propriamente dito, ele inicia com as convenções, quando se escolhe os candidatos para ser levados a registro junto à Justiça Eleitoral, e ele termina na diplomação dos candidatos. Porque da posse para frente, nós já estamos numa outra esfera do direito. Nós já não estamos mais na esfera do direito eleitoral. E o que acontece? Quando se vai fazer a convenção exige uma série de requisitos que podem levá-la à nulidade. Então, aí é preciso de quê? De um acompanhamento de um advogado para saber o que tem que conter na convenção, quais os requisitos de validade da convenção, para que depois que a convenção escolhe os seus candidatos, isso é levado para a Justiça Eleitoral, pede-se o registro da candidatura na Justiça Eleitoral e se leva toda aquela documentação que a lei enumera para que a pessoa possa ser registrada. Veja bem a participação importante do advogado nessa fase. Por quê? Porque se não se faz a convenção de forma correta, de forma que na maneira como a lei determina, se não se leva a documentação exigida juntamente com a convenção, corre-se o risco da pessoa querer ser candidato, fazer toda uma estrutura de campanha e chegar lá o registro não ser deferido, não ter o registro da candidatura. Daí a importância da presença do advogado nessa fase inicial da campanha eleitoral. Veja que, logo que inicia a campanha, a partir do registro da candidatura, nós temos uma outra fase importante, que é a fase de propaganda eleitoral. Tá certo? A propaganda eleitoral é outro segmento, é um outro setor que exige muito do advogado. Por quê? Porque a propaganda eleitoral ela é regulada de uma forma tão precisa e ela é meio que nós chamamos de restritiva, ela não é exemplificativa, não, é aquilo. Saiu daquelas hipóteses, o que acontece? A pessoa monta a estrutura de campanha, vai para registro, está registrado e começa a fazer uma propaganda irregular. Se a propaganda irregular ela é contrária à lei, o que pode acontecer? Pode acontecer da pessoa perder o registro dela. Olha a importância disso para o nosso cliente. E olha a responsabilidade do advogado a orientar o cliente do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer na propaganda eleitoral. É um ponto muito importante.
Outro ponto que eu acho de extrema importância é a questão do dinheiro, do gasto na campanha eleitoral. O gasto é um dos elementos de maior relevância que mais exige do advogado. Por quê? Porque a lei e as resoluções do TSE, elas são muito claras no sentido de que quanto de dinheiro o candidato pode gastar, em que ele pode gastar, quem pode fazer doações para a campanha eleitoral. Então, ela traça todos os requisitos para que se arrecade dinheiro e se gaste esse dinheiro na campanha. E olha a importância. Se o candidato ultrapassa, extrapola o limite permitido para o gasto na campanha, o que é a consequência? Ele pode perder o registro da candidatura, ele pode perder o diploma dele e pode perder o mandato. Agora, como fazer para que isso não aconteça? É a presença de um advogado. Para quê? Para que, na hora de se fazer a contabilidade da campanha, a entrada do dinheiro, a saída do dinheiro, o advogado presta assessoria e faz a adequação daqueles atos à norma legal, ao direito eleitoral. O que pode, o que não pode ser feito. Então, eu estou tentando colocar dessa forma para que os alunos entendam a importância do advogado no direito eleitoral. Porque é ele que dá as diretrizes para os candidatos naquilo que podem angariar em termos de recursos para a campanha e naquilo em que eles podem gastar durante a campanha. E se saiu do teto, repito, há uma enxurrada de ações judiciais para cassação de mandatos, tá? Em razão de gasto ilegal de campanha ou de recebimento de doações ilegais, tá? Ou de extrapolar o teto de gastos de campanha. Então, nisso se exige a presença e assessoria efetiva do advogado. Pois bem, e a questão não só é essa. Quem de vocês ainda não ouviu falar o seguinte: o candidato tal está distribuindo material de construção em troca de voto. O candidato tal está distribuindo cesta básica. O candidato tal está distribuindo isso, está distribuindo aquilo, até história de dentadura, de aliança, tudo vale na cabeça de alguém na época da eleição. Tá. Agora, qual é a consequência disso? A consequência é o seguinte, é que se, durante a eleição, ocorre esse tipo de compra de voto, porque isso é compra de voto de acordo com a interpretação dada pela lei eleitoral. Se ocorre a compra de voto, veja bem, o candidato perde o registro, perde o diploma, perde o mandato e ainda responde por processo criminal e ainda fica inelegível, quer dizer, não pode candidatar mais nada pelo prazo de 8 anos contados da eleição em que se deu aquele ato. Ok? Então, olha a importância, de novo, da presença do advogado para poder orientar aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito. É o que nós chamamos que a lei chama de abuso do poder econômico, o abuso do poder político, ou, enfim, são os abusos que a lei proíbe. Por quê? Porque na democracia as oportunidades precisam ser iguais. Se não forem iguais, nós não estamos na democracia. A balança não pode pender para um dos lados. É preciso igualar a oportunidade de todos os candidatos. Para isso é que a lei pune com muito rigor essa hipótese de compra de votos. O que acontece dentro desse contexto todo? O candidato, às vezes, monta uma estrutura gigantesca para fazer uma campanha. Vamos admitir um candidato a prefeito de Manhuaçu. Porque Manhuaçu, se não falha a memória, deve ter uns 80 mil habitantes, por aí. Em regra, uma campanha eleitoral numa cidade igual a Manhuaçu, ela pode atingir cifras aí de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de gasto, de custo de uma campanha. Imagina, se o candidato monta uma estrutura, gasta uma fortuna, que aí tem aquela questão de montar comitê, fazer mídias, contratar assessorias, contratar pessoal para trabalhar,
carro, imóveis, aquela estrutura toda. Aí, lá na frente, o candidato está distribuindo 2 sacos de cimento para a Dona Maria, lá no bairro X. Muito bem. É pego em flagrante distribuindo 2 sacos de cimento. Olha a consequência disso. Ele pode perder o mandato, perder o diploma e perder toda a estrutura que ele fez durante a preparação para a campanha eleitoral. Então, essa é uma consequência muito grave e que depende da participação efetiva do advogado para que o candidato tenha consciência daquilo que ele pode fazer e do que ele não pode fazer. Uma outra questão interessante que eu vou colocar é a questão da reeleição. O sujeito é prefeito e vai para a reeleição. O que a lei fez? Durante o período eleitoral, ou durante o ano eleitoral, em prazos, cada situação tem um prazo diferente, os prefeitos são proibidos de fazer certas coisas. Por exemplo, no ano da eleição, não pode haver nenhuma doação pela prefeitura para a população em geral, no ano da eleição. A não ser que no ano anterior às eleições já tinha um programa social como Bolsa Família, coisas que todos nós conhecemos, a não ser que já tinha um programa social criado por lei e já em execução no ano anterior, e no ano da eleição só tem a sequência desse programa. Mas criar aquele programa, aquele negócio do prefeito mandar uma máquina arrumar um terreiro de café no fazendeiro, a máquina arrumar uma estrada particular para o fazendeiro, fazer uma doação para uma instituição de caridade. Então, assim, no ano da eleição, tudo isso é verdade. Por quê? Para que não se usa da máquina pública em benefício de um dos candidatos, para desigualar a oportunidade da disputa. Então, na verdade, uma série de condutas que, no período eleitoral, elas são proibidas. Eu questionaria, professor Lívia, se dentro do que está sendo colocado, se quer fazer algum questionamento, se a gente prossegue nessa linha, como é que está aí? Eu estou achando interessantíssima essa discussão. E aqui a gente está tendo até um pedido, né? Se puder contar algum caso que atuou, alguma cassação, algum julgado no TSE, né? Se teria algum caso aí interessante para poder mencionar para os meninos, ótimo. dar isso como exemplo. Ótimo. Eu assim, só vou repetir que eu gostaria muito da interação dos alunos aí. Pode interromper, pode perguntar. Olha, nós tivemos um caso aqui muito interessante e hoje teve um julgamento no TRE. Eu vou contar esse caso para vocês. Coisa interessantíssima. Na eleição de 2012, estou um pouquinho... Desculpe, eu estou um pouquinho fanhoso. Na eleição de 2012, o prefeito e o vice-prefeito foram eleitos e logo no final de 2011, eles foram cassados. Desculpa, 2013. Eles foram cassados por quê? Porque eles prometeram, fizeram as reuniões de bairro e reuniu o pessoal e falou, olha, se a gente ganhar a eleição, nós vamos doar lote para todo mundo. Vamos fazer doações de lotes. Só que o que acontece? Tinha um adversário político deles nessa reunião e eles não sabiam que a pessoa era adversário. Essa pessoa estava com aquela caneta... Essa pessoa estava com aquela caneta chamada caneta espiã. Então, a pessoa gravou e levou para casa. Passou para os advogados deles. Tá. O que acontece? Montaram um comitê e, nesse comitê, é onde se fazia a ficha cadastral das pessoas que se interessavam em ganhar lotes. E esse adversário foi lá também fazer a ficha cadastral. Enfim, reuniram essas provas da promessa de doação de lotes em troca dos votos. Tá. Depois, teve 2 casos concretos que eles foram na casa de uma senhora, a senhora estava reformando a casa, a senhora pobre, e
deram para ela 2 sacos de cimento, um saco de cal e me parece com uma latinha de tinta, uma coisa nesse sentido. Muito bem. Só que essa senhora, o filho dela também pertencia à turma adversária. O que ele fez? Ele chamou a polícia, fez um BO, apreendeu esse material e levou essa documentação para os advogados deles. E depois, no final, eles compraram um chip de telefone e com esse chip de telefone eles começaram a ligar para pessoas que moravam fora do município para oferecer condução, para oferecer o carro, para buscá-los no dia da eleição, para vir para votar para eles. Enfim, esses 3 fatos. Qual foi a consequência disso? Internet ruim, não? Dá para desligar o TikTok. Só um minuto que eu acho que deu um problema aqui no som. No seu som. O seu microfone está bloqueado, doutor José Donizete. É só clicar no seu microfone para ele ativar de novo. Vamos ver aqui. Não sei. Olívia, Oi? você não consegue fazer essa ativação para ele, não? Eu tô tentando fazer isso, não tá dando aqui. Tá, ask to unmute. E eu tô clicando nele e não tá dando. Vamos ver. Tenta falar. Oi, Ai, voltou. Ei, Lívia, a gente está tentando arrumar aqui. Vamos fazer um teste. Olha se está me ouvindo agora. Voltou. Voltou. Meu socorro chegou a tempo. Mas muito bem. Então, eu não sei se essa última parte que eu fiz a exposição, aí o juiz eleitoral cassou o mandato, mas quando o juiz caça, a decisão do juiz não é executada de plano. Essa decisão recorreu-se para o Tribunal Regional Eleitoral, daí um tempo o tribunal manteve a decisão de cassação, mas também não é executada de plano, aí foi para o TSE. O TSE manteve a cassação, aí perderam o mandato. Mas aí que vem a coisa interessante, que às vezes poucos acompanham essa evolução do direito. Às vezes não entendem por que às vezes uma chapa é cassada, por exemplo, o prefeito e o vice foram cassados, depois na eleição seguinte, o vice pode ser candidato, o prefeito não pode. Por que isso acontece? Porque no direito eleitoral, a chapa é indivisível. Se caçar o prefeito, caça o vice também. Agora, a cassação, ela tem uma consequência a mais, que é tornar a pessoa inelegível para os próximos 8 anos. Só que fica inelegível é quem praticou o ato. Então, no caso concreto que eu estou contando para vocês, quem praticou, quem fez as reuniões, quem foi lá doar o cimento, quem fez o chip para poder fazer o transporte dos eleitores, foi somente o prefeito. Só o prefeito que fez. Então, o vice perdeu porque a chapa é indivisível. Não tem jeito de dividir. Se um perde, o outro perde junto. Mas o prefeito ficou inelegível, não pôde candidatar na eleição que veio, mas o vice não ficou. Então, não trouxe essa consequência para o vice-prefeito. E às vezes as pessoas não entendem, falam, mas eles não foram cassados? Por que o fulano agora está sendo candidato? É porque se ficar demonstrado que um integrante da chapa, ou o vice, ou o prefeito, não praticou as condutas que geraram a cassação, então não existe a inelegibilidade para aquele que não praticou a conduta que gerou a cassação. Então, esse foi o caso comum. Sim, pode falar. Então, o vice não entra na ficha limpa. Na verdade, ele não entra na ficha suja, ele não fica como ficha suja. Tá, entendi. Verdade. Então, o vice não entra por quê? Porque ele perdeu o mandato por via reflexa. Ou seja,
Ele perdeu porque a chapa é indivisível e se o prefeito praticou o ato ilegal, qual que é a consequência? Ele perde o mandato. E como o mandato não se perde sozinho, aí o vice acabou perdendo por um ato de terceiro. Mas essa é a lei brasileira, a lei eleitoral brasileira. Só que não o torna inelegível porque ele não praticou o ato que derivou a cassação. Ok? É como se fosse o princípio da intranscendência no direito penal, da intranscendência das penas. Sim, é uma sanção que não é automática para todos os membros da chapa. Não. Ela é personalíssima. Ela é personal, ela só atinge aquele que praticou o ato. Agora, o que nós não podemos assim distanciar no que se refere ao direito eleitoral é que, por exemplo, o vice-prefeito ele não praticou o ato, mas ele foi beneficiado pelo ato porque ele foi eleito em decorrência desse ato ilícito. Só que, como ele não praticou, ele foi beneficiado e perdeu o mandato, mas não praticou, não atraiu para ele a inelegibilidade. Certo? Mas seria necessário, no caso, uma proibição de uma próxima reeleição dessa pessoa que cometeu esse ato ilícito? Não, veja bem, o que a lei prevê? Impedindo de candidatar de novo? A lei prevê até... foi ótimo. Qual que é o seu nome? Heitor? Heitor, foi ótima essa sua pergunta, porque tem uma coisa interessantíssima, assim, que, em razão da emenda constitucional 107, agora, que passou a eleição para 15 de novembro, nós estamos com uma situação interessantíssima. A sua pergunta foi muito providencial. Porque o que acontece? Esse que praticou o ato ilícito, ele fica inelegível por 8 anos. Certo? 8 anos. Contado, qual que é o prazo para contar do início? Conta da data do primeiro turno da eleição onde ele foi cassado. Então, por exemplo, no caso concreto, a pessoa foi cassada em 2012, na eleição de 2012. Se você contar 8 anos, vai dar outubro de 2020. Correto? O que acontece? Por quê? Porque ninguém imaginava a pandemia. Ninguém imaginava que o Congresso Nacional tivesse que fazer às pressas uma emenda constitucional para passar a eleição para 15 de novembro. Certo? O que aconteceu na prática? A eleição de 2012 foi no dia 4 de outubro. Então, em 4 de outubro de 2020, ele termina de cumprir a pena dele, de inelegibilidade. Então, a partir do dia 4 de outubro, ele está elegível novamente. Só que o que é a peculiaridade e que é muito interessante essa questão? Porque o período de convenção ele vai de 31 de agosto agora até o dia 16 de setembro, certo? E o pedido de registro junto à Justiça Eleitoral da candidatura é até o dia 26 de setembro. Então, o exemplo que eu te dei, a pessoa estaria inelegível até dia 4 de outubro. Então, quando termina o prazo do registro, ele ainda não está elegível. Então, se ele entrar e pedir a candidatura dele, o registro da candidatura, ela vai ser negada. Vai ser devido porque não cumpriu o prazo. Aí você vai perguntar, mas e aí, como é que fica essa situação? Olha, é interessante. Vamos admitir que o sujeito é candidato, ele é um potencial candidato e ele está nessa situação. O que ele pode fazer? O partido pode lançar uma chapa que ele não participe da chapa, tá? No dia 26. Quando for dia 5 de outubro, porque termina a inelegibilidade dele, a sanção dele no dia 4 de outubro. Quando for dia 5 de outubro, aquele que entrou na chapa renuncia. Aí o partido pode indicar outra pessoa. Olha a situação que, às vezes, o legislador deixa a gente. Ele renunciou dia 5, o partido pode, até 20 dias antes da eleição, lançar um outro candidato. Aí, se ele for lançado depois do dia 5, ele já é elegível. E nós temos esse fato, professor Lívia, concreto. Quer dizer, hoje eu atendi um cliente com literalmente essa situação. Aí agora, como é que eu faço? O caminho é esse, de indicar uma chapa, que o caminho que o direito apresenta, a lei apresenta é esse. É você lançar uma chapa que não seja você,
No dia 5, o candidato a prefeito da chapa renuncia e você tem direito de indicar, de ser indicado. E aí você já é elegível. Está vendo como que é interessante a questão do direito eleitoral? Você vai falar, mas por que o legislador foi fazer isso? Se eu te disser que eu acho que foi um descuido, por que eu acho que foi um descuido? Porque a emenda constitucional poderia ter previsto isso. Tá? Apesar da discussão, porque quando ele recebeu a sanção, a lei anterior falava em 8 anos. Se a emenda constitucional agora diz que é 8 anos e 2 meses, nós iríamos incorrer numa situação jurídica interessante, porque a lei não pode retroagir em determinadas situações. Não sei se você passar por essa aula na faculdade, mas ela não pode retroagir para direito adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito, que iria enquadrar numa hipótese de impossibilidade de retroação da norma. Eu até acredito que o legislador pode ter pensado nisso, mas é uma situação interessante e que a gente viveu isso agora. Hoje, eu atendi uma pessoa fazendo esse questionamento. Então, esse caso que eu contei para vocês é um caso assim, interessante, que mostra o dia a dia de uma política, né, de uma campanha eleitoral, e que nós, advogados, eu estou vendo assim que hoje os estudantes de direito estão muito interessados. E o direito eleitoral, posso dizer para vocês, como de cadeira, né? Que é uma área fascinante, não é para quem quer aventurar, é para quem está disposto realmente a estudar, porque as mudanças são constantes, e além da mudança ser constante, nós temos uma outra coisa que chama prazo. O prazo no direito eleitoral é um negócio que deixa qualquer advogado de cabelo branco. Não tem jeito. A maioria dos recursos de direito eleitoral, a maioria esmagadora, o prazo são 3 dias. Tá? Então, o que acontece? O juiz deu uma sentença hoje, publica lá no mural do fórum ou te intima através do e-mail. Você passa a contar 3 dias para você entrar com recurso. E aí, o que acontece? Conta sábado, domingo, feriado, dia santo, quer dizer, não tem suspensão do prazo. O prazo vai vencer do sábado, então vai ser na segunda-feira? Não. É prazo corrido. Então, tem época que a gente fica assim, pode ser sincero, assim, quase louco. Porque quando você tem muitos processos e às vezes vem 4, 5 recursos de uma vez só e o prazo de 3 dias, então por isso que não dá tempo, sabe, professor Lívia, de você estudar de última hora. Agora, é uma área que tem carência de advogados, muita carência. Eu não sei se eu poderia usar a expressão dessa forma, mas é uma área financeiramente muito atraente, porque o ser humano ele paga muito caro pelo poder. E eu até hoje, sabe, professor Lívia, eu fico assim me perguntando por que as pessoas gastam tanto, porque o que gastam às vezes não justifica o que vão ganhar dentro do salário, que está aquela coisa, sem querer entrar em outras coisas de corrupção, não estou falando disso. Estou dizendo o seguinte, é que a pessoa, por causa do poder, ele paga caro e ele não importa de ter isso de volta, não. Ele fala, eu quero poder, então isso não tem explicação. Isso faz com que a advocacia eleitoral ela seja muito valorizada. Porque vocês podem perceber que eu não conheço... É uma questão de ego, né? Às vezes. Porque a pessoa quer o poder a todo custo. Sim. Então, às vezes, não ganha na urna, mas ganha no jurídico. Você caça a chapa adversária. Sim. E aí tem até uma pergunta que vem a calhar, que foi feita pela Michele, que seria no sentido se o prefeito cassado, se ele poderia atuar de alguma outra forma no partido, como cabo eleitoral ou como contratado, se ele pode ainda continuar exercendo algo relacionado à política. Não, veja bem, ele vai ficar impedido, Michele que fez essa pergunta? Sim. Michele, ele vai ficar impedido não de exercer a política partidária, ou seja, interna do partido. O que ele vai ficar proibido, dependendo do caso concreto, é de exercer cargo público, seja cargo de prefeito, de vereador, esses cargos eletivos. A maioria das situações em que ele é cassado, ele não pode mais exercer o cargo. Agora, só para a gente clarear um pouco, nós temos 2 espécies de cassação.
Nós temos uma cassação em virtude do direito eleitoral, que é a prática daqueles ilícitos previstos na legislação eleitoral, e aí pode-se cassar, dependendo da fase que a cassação vai ocorrer, pode cassar o registro, pode cassar o diploma e pode cassar o mandato, depende da fase. O registro, enquanto a pessoa não é diplomada, caça-se o registro. Depois que ela é diplomada, caça-se o diploma. Depois que ela toma posse, caça-se o mandato. Isso por causa do direito eleitoral. Agora, nós temos uma outra situação, que é quando o prefeito é cassado no exercício do mandato de prefeito, por improbidade administrativa. Se ele é cassado por improbidade administrativa, por desvio de verba pública, por coisa dessa natureza, em regra, esses processos de improbidade administrativa, eles resultam não só na cassação do mandato, mas eles implicam, às vezes, em condenações criminais. E tanto a improbidade administrativa, quando a decisão ela é proferida por tribunal, ela não precisa estar transitada e julgada, não. Quer dizer, pode existirem recursos disponíveis. Mas se já foi julgada por tribunal, o que acontece? Ele fica inelegível, ele não pode exercer cargo eletivo, ele pode ser candidato a nada. E, normalmente, a sentença também traz uma consideração, que é ele não poder exercer cargo não só de natureza eletiva, que são os cargos das eleições, mas também outro tipo de cargo público. Então, esse tipo de vedação tem na lei. E pode também, em razão do ato da improbidade administrativa, ele responder o processo criminal, e o processo criminal, enquanto durarem os efeitos da condenação, a pessoa não pode ser candidata. Então, quer dizer, se cerca de todos os lados para que a pessoa que é condenada, que é afastada por improbidade administrativa, não exerça cargo público. Agora, isso é diferente dos cargos internos do partido político. Tá? Se ele é presidente do partido, se ele é secretário, tesoureiro, enfim. Não tem essa vedação para que ele exerça cargo dentro do partido, mas cargos públicos, sejam eles de natureza eletiva, que são os decorrentes da eleição, sejam eles de natureza de concurso público, de nomeação para cargo de chefia, de cargo de confiança, enfim, esses cargos da administração pública. Não sei se me fiz entender dentro da pergunta que você me colocou, Michele. E o Degmar está perguntando aqui se essa cassação se daria apenas no âmbito jurídico ou ela também surtiria algum efeito na Câmara de Vereadores. Ah, sim, vereadores têm ótimo. Um papel nisso? Quem que está perguntando? É o Degmar. Degmar, pode acontecer sim, que é a cassação política. Nesse caso, tem o Decreto-Lei 101, depois se você tiver a oportunidade de dar uma lida nele, lá no artigo 5º do Decreto-Lei 101, você vai ter uma regulamentação nas hipóteses em que o prefeito é cassado pela Câmara de Vereadores. Veja bem, uma das hipóteses do prefeito é ele praticar um ato de improbidade administrativa, tá? Um desvio de recurso. Lá tem as hipóteses, quer dizer, tudo que ele pratica que não é compatível com os princípios da administração pública, pode ser analisado pela Câmara. Nós temos um caso interessante, agora recentemente, com o governador do Rio de Janeiro, que está respondendo a um impeachment lá da Assembleia, até o ministro do STF, se não me engano, o Toffoli, que suspendeu, porque houve um vício na formação lá das comissões para fazer o processo. Mas, indo direto à resposta da sua pergunta, é o seguinte: qualquer infração que o prefeito cometer, por exemplo, de improbidade administrativa, qualquer crime que ele cometer, porque ele tem que ter uma conduta ilibada. Se ele, no exercício da profissão, do cargo de prefeito, ele pratica uma improbidade administrativa, qual que é o resultado disso? Ele pode responder o processo criminal na justiça. Ele pode responder por improbidade administrativa na justiça. Se ele quiser ser candidato, ele não vai poder ser, porque vai ter impugnação na justiça eleitoral. E a Câmara de Vereadores tem competência para poder instaurar o processo político nele, para cassar o mandato dele em razão daqueles atos que ele praticou. Ou seja, com um ato só, ele pode atrair
a competência para poder puni-lo, tanto da Justiça Eleitoral, quanto da Justiça Comum, quanto da Câmara de Vereadores. Tá certo? Mas, enfim, essa seria a resposta da sua pergunta. Se faltar alguma coisa, me peça para a gente completar. E o Thalisson aqui está perguntando se o cotidiano do advogado que trabalha com direito eleitoral, ele se resume aos processos eleitorais, ou seja, ele teria uma vigência maior durante o período eleitoral, ou se durante todo o mandato de determinado político teria esse acompanhamento para garantir o pleno exercício da atividade política, ou seja, se o advogado eleitoral também se prestaria a uma assessoria ao político. O advogado eleitoral ele é mais exigido, claro, durante os pleitos eleitorais, que nós temos aí de 2 em 2 anos. Porque, agora, por exemplo, nós temos a eleição para vereador, para prefeito. Depois, daqui 2 anos, nós vamos ter para governador, presidente, etc. Né? Os outros cargos, senador, deputado federal, deputado estadual e tal. Então, de 2 em 2 anos, nós temos eleições. E o advogado eleitoral ele é muito exigido nessas épocas de eleições. Então, essa é uma situação. Agora, vamos para outra situação, que é a assessoria jurídica do município. Porque aí você é contratado pelo município para dar uma assessoria jurídica do município, que não tem nada a ver com o direito eleitoral. Aí nós estamos na área do direito administrativo, que seria o geral, e depois nós voltamos especificamente para o direito municipal. Até nesse aspecto, eu fui procurador municipal, eu aposentei como procurador municipal de carreira, eu prestei concurso, enfim, eu fiquei 27 anos no cargo de procurador municipal, foi aonde eu aposentei. Então, o procurador municipal, na verdade, ele não presta serviço para o prefeito, ele presta para o município. E aí a função dele é uma função extremamente nobre, tanto é que eu, pessoalmente, sou até suspeito de falar isso, porque eu amo direito administrativo. Direito administrativo e municipal, quer dizer, eu vivi a minha vida, 27 anos dentro da Procuradoria. Então, todas as matérias inerentes a município, eu trabalhei muito com elas, nessa área jurídica. E, nesse aspecto, o que acontece? A presença do advogado na prefeitura assessorando o prefeito, claro, ele é funcionário do município e não do prefeito, mas o assessoramento, na prática dos atos que o prefeito vai editar, é de extrema relevância. Isso é muito simples, porque, por exemplo, tudo que o município vai comprar, tá? Tudo que o município vai comprar um caminhão, vai comprar uma patrol, vai comprar o que ele vai comprar. Ele não pode simplesmente o prefeito falar assim, eu vou comprar da empresa X. Ele não pode fazer isso. Existe uma regra que elas são traçadas pela lei de licitação, que essa regra traça o que ele tem que fazer para poder comprar. Ele vai, por exemplo, fazer uma desapropriação. Existem as hipóteses traçadas em lei em que o município pode fazer a desapropriação. Quem é que vai coordenar, orientar isso? É o advogado da prefeitura. A questão do RH, dos recursos humanos. Toda admissão, toda demissão, toda concessão de benefício, toda alteração dos benefícios que a pessoa tem. Sim? Alguém falou algo? Teve alguma pergunta? Não. Bom, então qualquer alteração que se tem na vida do funcionário público automaticamente passa pelo advogado. Para se ter uma ideia, a lei de licitação, ela tem um artigo específico que diz o seguinte, que todos os contratos, todas as minutas de editais, tudo só tem validade se tiver assinatura do advogado. Então, assim, a importância do direito administrativo, que percebe-se, dá-se a impressão que é uma sequência do direito eleitoral. Não é, mas aquele que foi candidato, que foi eleito e que tomou posse, é impossível ele administrar sem a presença de um advogado, no caso, administrativista. Tá? Então, quer dizer, parece uma sequência, mas são ramos do direito totalmente distintos. Ok? Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Posso, Lívia? Professor, pode perguntar? Claro! Quem está me dando a honra? Qual professor? Rafael. Agora, estava conhecendo, né?
Não estou conhecendo a voz do meu filho. Olha que coisa. Pode falar, filho? É por causa do fone. É porque a gente vai escutando assim, aí surgem algumas dúvidas. Essa, na verdade, eu acho que é mais a título de curiosidade, porque essa aí eu acredito que eu sei a resposta. Mas a questão porque senão o pessoal fica muito iludido. Ó, o direito eleitoral, financeiramente, é muito bom, porque quem quer ser eleito, quem quer ser prefeito, vereador, geralmente gasta o que for para conseguir o poder. Sim. Mas a questão é que os candidatos eles têm uma limite de gasto na campanha. Certo. E aí a gente especializa em direito eleitoral. Então, os alunos aí da Faculdade do Futuro eles vão especializar em direito eleitoral, vão ficar muito bons em direito eleitoral, até mesmo porque não é raro advogado nessa área. E aí eles vão cobrar preço altíssimo para fazer o acompanhamento jurídico de uma campanha. Sim. Beleza, mas aí o candidato vai pagar um valor alto de prolabore, de honorário para esse advogado, e como que fica o limite? Esse valor que ele paga para assessoria e consultoria jurídica. Qual que é o tamanho do santinho? Qual que é o tamanho da minha publicidade? Tem que ter CNPJ? Eu vou contratar um local para fazer um evento. Preciso fazer contrato de locação? Ou seja, ele tem milhares de despesas. Só que ele tem uma limitação para gastar. O advogado fica muito bom, mas fala, não, eu não posso te pagar isso porque eu tenho meu limite de gasto. O advogado entra nesse limite de gasto. Essa é uma primeira. Posso emendar uma segunda? Claro. Que aí eu já falo só dessa vez. E aproveitando o seguinte, já que falou, igual a gente tá montando aqui, né, um gabinete para atender a urgência das eleições, porque problema nas eleições, é problema 24 horas por dia. É briga toda hora. Uhum. Então, se a demanda for muito alta, tiver muito serviço, já fica aí a sugestão para, se precisar de estagiário, como hoje em dia é tudo à distância mesmo, que sejam contratados os alunos aqui da Faculdade do Futuro. Tá, Lívia? Certo. E a segunda pergunta no seguinte sentido. Aí, tá vendo? Beleza. Vão empregar essa galera. Agora, a segunda pergunta eu já pesquisei, não achei, a gente não chegou a conversar sobre isso ainda. É porque eu fico vendo igual eu tenho uma filha pequena, né? A minha irmã tem filho pequeno, a minha irmã está até nos ouvindo aqui, que é advogada também. Você chega na turma do meu sobrinho, da minha filha, ninguém mais quer ser advogado, médico, todo mundo quer ser youtuber, quer ser influenciador digital. A questão tem vários candidatos hoje em dia que eles têm redes sociais, eles têm YouTube, canal no YouTube com muitos seguidores, milhões de seguidores. Por exemplo, ele pode simplesmente pegar, e sinceramente eu não faço a menor ideia, ele pode pegar o Instagram dele com não sei quantos mil seguidores, ou o YouTube dele com não sei quantos mil inscritos e fazer campanha utilizando dessa rede social dele, ou não, porque por causa dessa quantidade de seguidores que ele tem, isso aí pode causar um desequilíbrio no certame eleitoral. Certo. Então, vamos para a primeira pergunta. Quem estabelece o limite máximo de gasto é o TSE, através de resolução específica. Então, toda época de pré-campanha, o TSE solta a resolução estabelecendo o valor de gasto máximo. Só que a lei eleitoral e a resolução do TSE traz norma específica, dizendo que os gastos com assessoria jurídica e com a contabilidade não integram o limite máximo de gastos da campanha. Seja para defender o candidato, seja para defender o partido, enfim, todas as ações praticadas pela advocacia e pela contabilidade, essas despesas com esses profissionais não se somam ao limite máximo de campanha, ok? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: o princípio do direito eleitoral é ele nivelar os concorrentes. Tá? E hoje nós temos regras específicas com relação à propaganda eleitoral que traz exigências, por exemplo, os locutores de rádio, apresentadores de programa de televisão, todas essas pessoas elas têm que afastar em um determinado período, antes das eleições,
Por quê? Porque o meio de comunicação é a principal ferramenta de se chegar ao eleitor. E são assim, são os privilegiados que têm essa possibilidade. E essa regra, essa aplica também para essa hipótese que você falou. Quer dizer, a pessoa às vezes tem milhões de seguidores e ele pode começar a disparar mensagens de propaganda em massa. O que a lei proíbe? É que, nesses casos, o candidato não pode fazer disparo em massa de mensagens, para não haver o desequilíbrio. Então, aplica-se, nessas hipóteses, a mesma regra que se aplica a locutores de rádio e apresentadores de televisão. Enfim, pode fazer pela internet? Pode, mas não o disparo de mensagens em massa e muito menos a questão dos fake news. Porque o fake news hoje ele tá assim, criminalizado mesmo. Por quê? A pessoa tem milhões de seguidores, começa a inventar fatos falsos em relação às pessoas e começa a disparar, e aquela máxima que nós já conhecemos, né, que uma mentira repetida inúmeras as vezes, ela passa a ser verdade. Isso era a imprensa marrom na época do nazismo, quando surgiu que a imprensa tinha essa metodologia. E isso hoje, a gente está acompanhando pela imprensa e os tribunais estão debruçando sobre essas questões das fake news. Mas, enfim, indo direto ao ponto, pode fazer essas propagandas de internet do candidato que tem? Pode, desde que não haja disparo em massa de mensagens, ok? Prisciele está perguntando aqui, quer fazer a pergunta, Prisciele, ou posso fazê-la? Posso fazer também. Eu queria saber se, por exemplo, o perfil de determinado candidato, ele pode ser... hoje utiliza-se muito dos anúncios, né, das propagandas, do impulsionamento. Então, os próprios candidatos podem impulsionar a partir do próprio perfil deles, mas não de terceiros. Seria isso? Sim, pode, mas desde que não seja em massa. Porque o que acontece? No perfil dele, ele faz a publicidade no perfil dele. E o que acontece? E essa publicidade, se ela tem o efeito de se disparar mensagem em massa, o que eu quero fazer com você é uma analogia. Quer dizer, o princípio do direito eleitoral é não deixar com que haja uma desigualdade na concorrência. Então, o candidato tem um perfil. Você já deve ter percebido que parece que as redes sociais, eu não sou muito expert em rede social, por isso que eu estou dizendo parece, elas têm um limite, não é isso? Como é que eu diria? Para se adicionar pessoas? Sim, sim. Você deve ser bem mais expert que eu nesse assunto. Então, ela tem um limite, não tem? Dependendo dos casos, sim. Tem redes sociais que não têm limites. Ela não tem limite. Pois é. Em qualquer hipótese, com limite ou sem limite, se caracterizar a desigualdade, isso é proibido pela legislação eleitoral. Tá certo? Por quê? Não se permite que, através vamos dizer assim, da tecnologia que nós temos hoje, a gente coloca os candidatos em posições diferenciadas. A balança tem que funcionar para os dois lados. Ok? Entendi, muito obrigada. Mais uma pergunta do Heitor, uma pergunta que eu já até antecipo um pouco, porque, como foi bem mencionado, está mais relacionada ao direito administrativo, então mas eu vou colocar uma pimenta nela. Certo. Está com uma dúvida a respeito de um assunto bem polêmico envolvendo os hospitais de campanha e suas irregularidades. Nesse caso, como seria a investigação e qual seria a punição sobre essas licitações irregulares? Como bem foi mencionado no âmbito administrativo. Mas suponhamos que esta pessoa foi candidata à reeleição. Então, vamos colocar uma pimenta nesse sentido. Sim, sim. Professor Lívia, essa questão, eu até tenho um posicionamento, vamos dizer assim, bem específico com relação a isso. Porque o poder público ele tem duas formas vamos dizer assim, de adquirir o patrimônio privado. Tá? Então, quando ele vai comprar alguma coisa, por exemplo, ele pode comprar numa compra que nós chamamos de compra normal, através de um processo de licitação, ou ele pode desapropriar.
Porque os bens móveis também são objeto de desapropriação. Tá certo? Agora, nós temos, lá no artigo 37 da Constituição, nós temos um princípio que é subprincípio, na verdade, daquele princípio, que lá está a moralidade, mas nós temos o princípio da razoabilidade, que é um filhote do princípio da moralidade. Tudo aquilo que não é razoável é punível. Pode ser que, por exemplo, no hospital de campanha, dispensaram a licitação para a compra de respiradores, que parece que é o caso concreto aí que nós tivemos muito divulgado pela imprensa. Se você pega um respirador, o mesmo respirador, que num lugar você paga 40, no outro você paga 500, estou dando um número só exemplificativo, então, quer dizer, há uma desproporção, alguma coisa está errado nisso. Tá? E se alguma coisa está errado nisso, o direito é muito, vamos dizer assim, ele é muito preciso no trazer a hipótese de punição. Agora, o que está acontecendo no Brasil nosso hoje é que a gente até usa uma expressão que é até ruim, mas diz o seguinte: não quer resolver, leva para a justiça. Por quê? Porque a estrutura do poder judiciário hoje não permite o judiciário dar resposta à sociedade no tempo devido. Então, você entra com uma ação hoje, dependendo do tipo de ação que você entra, 10, 20, 30 anos para o judiciário decidir aquela ação. Tá? Isso é muito complicado. Por quê? Digo isso por causa da sua pergunta subsequente. E se ele for o candidato à reeleição? Porque, veja bem, ele vai responder, se ele fez uma licitação irregular, ele vai responder por fraude na licitação e ele vai ser penalizado do ponto de vista financeiro. Se deu prejuízo, ele vai devolver do bolso esse dinheiro para o erário público. Então, só que, se você me pergunta, qual o tempo que se efetiva essa punição? Aí só Deus sabe. Por quê? Porque o Poder Judiciário demora, às vezes, 10, 20 anos para poder fazer para dar essa resposta para a sociedade. E o que acontece? O prefeito ou o governador comprou esses respiradores por preços exorbitantes. Até o judiciário dar uma condenação para ele em segunda instância, porque o que o proíbe, nesse caso, de ser candidato é uma decisão colegiada, então tem que ser do tribunal. E até esse processo ser instruído no juiz de primeiro grau e chegar ao tribunal, para o tribunal manter a condenação, dificilmente isso acontece com menos de 6, de 8 anos, a não ser em casos isolados, onde a justiça elege aquele caso para ser isso aqui, nós vamos julgar. Mas, em regra, a nível de Brasil, isso não acontece. Infelizmente, não acontece. Então, no caso dos respiradores, vão responder, se não observar essa razoabilidade, vão responder por improbidade administrativa. Nessa improbidade administrativa, podem perder cargo, podem ficar inelegível e podem ser condenados à devolução do prejuízo que deu ao erário e ainda pagar uma multa, que é uma pena subsidiária, em razão dessa improbidade administrativa. Mas, para que isso gere a impossibilidade da pessoa ser candidato ou de exercer cargo público, depende de uma condenação em segunda instância, de uma condenação colegiada, que normalmente demora muito. Nesse caso dos respiradores, eu acredito que a gente não tem uma resposta de segundo grau, com menos de, assim, sendo muito otimista, com menos de 3, 4, 5 anos. Essa é uma hipótese. Mas aí entra naquela pergunta que foi feita, não lembro se foi pela Michele, se a Câmara pode fazer alguma coisa, no caso do prefeito. Pode. Se a Câmara detectar que houve esse preço fora da razoabilidade, a Câmara pode instaurar o processo político para cassação. Então, essa é uma outra hipótese também. Ok? E para a gente já encerrando um pouquinho as questões, a Keila gostaria de fazer uma pergunta no áudio. Sim. Boa noite, doutor José. Meu nome é Keila. Boa noite, Keila. Tudo bem? Tudo bom. A minha dúvida é sobre um caso que aconteceu recentemente, antes das eleições, que o TSL determinou a exclusão de um vídeo em que um candidato a presidente
criticam o processo eleitoral por meio de urnas eletrônicas. No nosso país, não há nenhuma punição ao candidato que faz críticas à justiça eleitoral sem embasamento, porque só retirar o vídeo do ar, isso ficou meio que assim, estranho, né? Sim. Devia ter mais leis que protegessem, que fortalecessem a justiça do nosso país. É isso que você acha? Ok, na verdade, eu vou te dar uma informação interessante. Sabe que o Brasil é um dos países que possui as melhores leis. O problema nosso não é a questão da ausência de leis, não é o problema de ausência de previsão de punição. O problema nosso é a estrutura do Poder Judiciário, que hoje não dá resposta a tempo em relação a isso. Por quê? Porque esse exemplo dado por você, a pessoa pode ter cometido uma série de crimes, nesse exemplo que deu para você. E pode também ter lesado a honra da pessoa. Então, essa pessoa ela pode responder processo, tanto em decorrência de crimes contra a honra, quanto pode responder a ações de indenizações por lesão à honra de alguém. O grande problema que nós estamos enfrentando, e nisso vocês que estão iniciando os estudos para entrarem para as carreiras jurídicas, a gente tem que torcer muito para que haja uma melhoria na estrutura do Brasil e essa melhoria possa chegar ao consumidor final da prestação jurisdicional, que é o povo. Porque não adianta nada a gente ter as leis se o judiciário não dá resposta com base nessa lei no tempo certo. Se isso não acontecer, é aquilo que nós chamamos de certeza da impunidade. Então, esse exemplo dado por você é um exemplo típico de descrédito da população no Poder Judiciário. E posso te afirmar, não é por ausência de lei. Porque tem lei que prevê, para esse caso concreto, sanção no âmbito do direito penal e sanção no âmbito do direito civil. Então, a lei está lá. O problema é dar concretude a essas sanções. Esse é o problema por causa da estrutura que nós temos hoje, que, infelizmente, não funciona. E eu sou um grande crítico disso, porque eu acho que, tecnicamente, a gente chama de ausência de prestação jurisdicional. Ou seja, você deve conhecer alguém da sua família, amigo, amiga, que às vezes está com um problema de pensão alimentícia. Aí você vai na justiça e entra com ação de pensão alimentícia. Eles estão demorando hoje 6 meses para decidir uma liminar para conceder alimentos numa ação de pensão alimentícia. Entendeu? Aí você vai falar, mas peraí, se a pessoa for esperar 6 meses, quem precisa do alimento vai morrer de fome. Mas é a realidade que nós estamos enfrentando hoje. E a gente tem que torcer muito para que as coisas mudem e a justiça consiga atender à necessidade da população, respondendo, nesses casos, aquilo que a população busca, que é a preservação do seu direito. Entendeu? Ok? Muito obrigada. Para a gente já começar a fechar, e eu tenho certeza que essa discussão plantou uma sementinha em muitos alunos, quais seriam as orientações para o aluno que se sentiu agora interessado e motivado pelo direito eleitoral, dele estudar ao longo da faculdade? Quais seriam as disciplinas que ele deve prestar bastante atenção? Quais que poderiam auxiliá-lo nesse processo, além, obviamente, da legislação eleitoral? Olívia, você me colocou, vou te falar um detalhe aqui, em saia justa, sabe por quê? Eu tenho um filho professor que lecionava direito empresarial e agora está no direito constitucional. E eu tenho uma nora, que é a esposa dele, que leciona processo civil. Aí, quando eu falo assim que o ramo mais importante do direito é o processo civil, eu tenho problema com ele. Quando eu falo que é o constitucional, aí eu tenho problema com ela. Mas, brincadeiras à parte, o que eu deixo para os alunos é o seguinte: o direito é a profissão do estudo. Quem não abraçar a estudar mesmo, de verdade, eu falo assim que talvez tenha até escolhido para o ramo, como é que fala? Talvez não esteja na vocação correta.
Porque não há como você ser um bom profissional do direito se você não estudar muito, 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 muito. E o que eu comparo, por que às vezes eu falo que o processo civil é o ramo mais importante do direito? E eu faço uma comparação e até em tom de brincadeira. Imagina a pessoa numa ilha, tá? Uma ilhazinha pequenininha, e em volta da ilha tudo água, e do outro lado, em terra seca, cheio de alimentos, cheio de fartura, e na ilha não tem nada. A pessoa precisa atravessar ali para ir lá pegar a alimentação dela. O processo civil é a ponte. Então, o que acontece? Se não se sabe o processo civil, pode conhecer o direito a fundo. Ou seja, o alimento está ali, do meu lado. Mas se eu não posso alcançar esse alimento, eu vou morrer de fome. Então, eu dou esse exemplo. Então, eu acho que o processo civil, para mim, é a mãe de todos os ramos do direito. Por quê? É a ponte que me leva entre a minha necessidade e o direito que eu tenho. Sem a pessoa conhecer o processo civil, então eu falo para todos os alunos, querem seguir carreira jurídica, pega o Código de Processo Civil, põe no cabeceira da cama e todo dia dá uma lidinha nele, o resto da vida, enquanto estiver atuando nessa área. E, agora, para poder fazer o fechamento da pergunta, eu digo o seguinte, o direito eleitoral, como todos os ramos de direito, ele é filhote da Constituição Federal. Então, se você for ali na Constituição Federal, no artigo 15, você vai começar a entender ali como é que é feita a organização do direito eleitoral. Depois tem uma série de legislação extraconstitucional, tá? Que a mais importante delas é a Lei Complementar 64, que é a que regulamenta as hipóteses em que a pessoa não pode candidatar a nada, tá certo? Que é a Lei Complementar 64, e temos também a Lei das Eleições, que é a 9504 de 97, que regulamenta todo o processo eleitoral. Então, são legislações assim extravagantes que, para quem está querendo, precisa de começar a ter esse tipo de leitura. Mas eu falo que o direito ele precisa ser entendido. Não há como você decorar o direito. Por isso é que eu falo assim que quando você descobre o sentido das palavras, o significado das palavras, por isso que eu iniciei lá a nossa fala, dizendo na República Federativa do Brasil, por que chama República, por que é federativo, por que é Brasil, de onde originou esses nomes, o que eles significam. Então, o advogado precisa ser curioso. A pessoa que se dispõe à carreira jurídica tem que ter curiosidade, ela tem que correr atrás e ele não pode deixar uma palavra sem entender. A hora que ele pega um texto para ler e que tem uma palavra que ele não conhece, não passa por cima, escreve, anota e depois pesquisa o que é aquela palavra. Isso vamos dizer assim, que é a sugestão que eu deixo para todos os alunos que estão me ouvindo. Estudem muito. E nunca vá para a cama sem saber o significado de uma palavra que você viu e não sabe o que ela significa. Eu acho que essa é uma dica que fica aí para todos os estudantes. Nós agradecemos imensamente essa colaboração que está sendo dada aos alunos. Tenho certeza que os enriqueceu enormemente, principalmente os meninos que já estudaram o artigo 15, né, da Constituição, os que estão agora no quarto período. Para os alunos que estão agora ingressando no segundo, vão estudar esse artigo com o professor Rafael, então já estão aí, já podem ter essa chamada, né, porque eles verão esse dispositivo em breve com ele. Então, assim, eu tenho em palavras para agradecer realmente essa explanação, que eu tenho certeza que enriqueceu demais os nossos alunos e plantou em muitos a sementinha de que no futuro, né, poderemos ter aí colegas de profissão, né, trabalhando com direito eleitoral, certamente. Encontrando nos tribunais eleitorais, se Deus quiser. Não é isso? Exatamente. Olívia, o nosso tempo então acabou, não é isso? Se quiser falar mais alguma coisa... Não. Estou dizendo porque eu não sei se eu cheguei a comentar no início com os alunos que eu já lecionei há muitos anos atrás, então fora de sala de aula há muito tempo, então assim, em que pese toda a boa vontade, acostumado aos tribunais, sim, porque eu faço os tribunais regionais, tribunais estadual, né, o TJ, e faço tribunais em Brasília também, mas é bem diferente de um bate-papo em sala de aula, que eu estou fora de sala de aula há muito tempo.
Então, assim, eu peço desculpa pelas falhas, né, que a gente não conseguiu expor de uma forma mais clara ou mais objetiva, e agradecer a atenção de todos os alunos que tiveram a paciência de ficar conosco esse tempo todo, e, ao mesmo tempo, né, voltando aqui a te agradecer por essa oportunidade de estar nesse bate-papo aí com vocês aí da faculdade, tá ok? Somos nós que agradecemos muito e fica o convite para mais uma nova oportunidade, um encontro, quem sabe, no futuro até mesmo presencialmente. Né? Quem sabe mais para frente trabalhar algum curso de extensão nessa área, afinal de contas, como foi bem mencionado, não é uma disciplina que é obrigatória pelo MEC, então é muito raro a gente encontrar uma instituição que pode ofertar esse acompanhamento para o aluno, esse conhecimento, então muito nos engrandeceria e eu tenho certeza que para os alunos seria muito bom. Com certeza, se a gente tiver oportunidade, se Deus quiser, essa pandemia está no fim, daqui a pouco nós podemos nos encontrar tudo pessoalmente e farei questão de uma visita aí em Manhuaçu e na faculdade e quem sabe a gente ter um encontro pessoalmente, ok? Muito bom e nós agradecemos. Os meninos então tá bom, um grande abraço para você, para todos os alunos e me pedir paciência porque agora eles vão ter que aturar o professor Rafael, né? O professor Rafael vai estar aí com vocês esse semestre, mas posso dizer, o Rafael... falar do próprio filho é um negócio interessante, mas eu posso dizer o seguinte, que é uma pessoa que é um estudante nato. Ele fez mestrado, corre atrás do doutorado, então é um estudante nato, eu acredito que ele vai ter muito a contribuir com vocês aí, e eu deixo aqui a minha gratidão por vocês recebê-lo aí de braços abertos. Professor Lívia, muito obrigado. Tê-lo conosco. Olívia, se meu pai ficar me elogiando muito, eu vou pedir aumento, tá? E isso não foi combinado. Muito obrigada por compartilhar conosco essa noite. Tá ok. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os estudantes aí, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Encerramos então, tá. Boa noite. Agora. Muito boa noite. Vamos encerrar a gravação e agradeço a todos pela presença. Tá. Muito obrigado. Até logo.